Está entrando no ar pela Web TV Minas, no Giro da Bola. A apresentação: Luiz Carlos Pitti, Cláudio Oliveira, Jorge Brau e José Augusto Corbelli. Olá, amigos, aquele abraço. Estamos começando aqui pela Web TV Minas, mais um Giro da Bola. O seu melhor programa da internet, seu melhor programa da TV pela internet. Hoje, com os companheiros Cláudio Oliveira e José Augusto Corbelli. Cláudio, qual é o seu destaque do dia? Vasco contrata pacote de peso em busca do título do Campeonato Brasileiro 2015. O destaque do dia de José Augusto Corbelli. O meu destaque é a decisão do Campeonato Carioca no próximo domingo entre Vasco e Botafogo. O meu destaque do dia é que a Caldense já embarcou para Belo Horizonte. Vai treinar amanhã na Toca da Raposa 2 e comissão técnica otimista em relação a um grande resultado do Galo, que também vem de um grande resultado pela Libertadores da América. Estes e outros assuntos serão abordados já aqui no seu Giro da Bola. É um Pelá, outro cá, já a gente volta. Estamos apresentando no Giro da Bola. Móveis para escritórios com requinte e qualidade tem a marca Ubá Office. Divisórias, mesas, armários, cadeiras e tudo para deixar o seu ambiente de trabalho com muito mais conforto. Venha conhecer o nosso showroom Ubá Office. Avenida Beira-Rio 1675. Telefone 3531 3093 e 9985 1801. Ubá Office, a marca que você pode confiar. Estamos apresentando no Giro da Bola. Muito bem, amigos, estamos de volta aí com o nosso Giro da Bola, o seu melhor programa de TV pela internet. Pois é, hoje a gente vai destacar os estaduais e os jogos das finais do Mineiro, do Carioca, do Paulista e do Gaúcho. Mas antes de falarmos dos estaduais, o Cláudio deu o seu destaque aqui, eu achei até interessante os destaques. Quais são esses reforços de peso que o Vasco está trazendo aí para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro? Lembrando que o Vasco está voltando esse ano para a Série A do Campeonato Brasileiro. Duas curiosidades. Um destaque do Cláudio, que é um rubro-negro de 4 costados, dando destaque sobre o Vasco da Gama, o porquê desse destaque.
se ele está realmente falando com seriedade ou está com ironia das contratações do Vasco. Olha a cara dele, gente, presta atenção. Cláudio. Nossa, não é ironia não, eu acho que o Vasco está contratando bem, entendeu? Eu acho que o Vasco está contratando bem, você tem uma ideia, senhores. O Vasco contratou logo um pacote, né? Acho que ele saiu agora da segunda divisão e está com vontade de voltar, que eu nunca vi, uma vontade louca. Ele deve ter gostado muito, deve ter feito muita amizade lá na segunda divisão. Porque olha o pacote que o Eurico Miranda está fechando em busca do campeonato carioca. Ó, os verdadeiros sem teto. Diguinho, sem clube desde 2013, após ser mandado embora do Fluminense. Júlio César, após ser dispensado pelo Botafogo, olha o nível, hein? Foi dispensado pelo Botafogo. Está sem jogar desde 2014. Também está sendo cogitado e quase fechado. E o outro jogador, né? Deve estar aí com seus 60 anos, 65, está quase aposentando, né? Sem clube também desde 2013. Carlos Alberto. Este veio para pagar uma dívida. O Vasco tem uma dívida com ele de mais de 2 milhões. Ele viria para o Vasco, tipo assim, com salário estipulado em 100 mil, o Vasco pagaria 100 mil para ele de salários atuais e daria mais 100 mil para abater na dívida dele. Por quê? Carlos Alberto levou a dívida para a justiça. E essa dívida de 2 milhões e alguma coisa acabou chegando a 9. O que o Eurico Miranda quer com isso? Amortizar essa dívida, evitar de ter de pagar os 9 milhões que a dívida já chegou, com juros e correção e tudo, e pagar apenas os 2 e pouco que deve ao Carlos Alberto. E você sabe, quando a justiça quer, ela faz pagar, porque ela começa a penhorar dinheiro de clássico, dinheiro de jogos, começa a penhorar a sede, e o clube acaba tendo que pagar. Então, para evitar um problema judicial, o Vasco está contratando também o Carlos Alberto. Ninguém melhor do que ele, Luiz Carlos Pitti, o único ferrenho vascaíno dessa bancada, para falar: Luiz Carlos Pitti, sem clubes, Diguinho, Júlio César e Carlos Alberto. Seria a salvação da lavoura da equipe Cruz Maltina em busca do título do Campeonato Brasileiro, edição 2015? Seria. É? Seria. Sério? Seria. Não queria. Seria. Você é um gozador sério? 3 contratações realmente de peso e incontestável. Carlos Alberto foi o herói do Vasco quando o Vasco subiu da segunda para a primeira divisão. Agora eu não sei se você tá naquele ano. E o Diguinho foi contratado a peso de ouro pelo Fluminense ao Botafogo. E esse Júlio César era a revelação da época. Então eu não vejo assim, por que tanto deboche? Você dizer que o Júlio César está parado desde 2014, parecendo que 2014 está lá atrás. Mas desde o início, não foi no final, foi desde o início. Parecendo que foi tá desde o início. José Augusto Gomes, antes do seu destaque, por favor, entra nesse assunto aí. Nesse assunto aí. Desde o início de 2014, foi dispensado no final de 2013, Por desde o início de 2014. Você acha que o Vasco realmente está contratando 3 bombas? Olha, Pitti, Ou essa notícia é uma bomba? eu vou dizer com sinceridade para você. Primeiramente, o Carlos Alberto tem 30 anos, tá, Cláudio? 30 anos, o Carlos Alberto tem 30 anos, o Diguinho tem 32 e o Júlio César tem 30. Aliás, 32. Júlio César 32, Diguinho 32 e o Carlos Alberto tem 30 anos apenas. O Carlos Alberto parece que ele é muito velho assim, porque ele começou muito novo, muito rodado. Ele já deve ter jogado em 150 equipes. Desde os 17 anos, quando ele profissionalizou, ele deve ter rodado aí uns 30 times. A verdade é que para ser sincero para você, Luiz Carlos Pitti, Sim. O Botafogo de Futebol Regatas, que eu tenho uma simpatia pelo Botafogo, você sabe disso, eu não gostaria de tê-los na segunda divisão para disputar a segunda divisão para o Botafogo, não. Agora, se é bomba para o Vasco, eu não sei. Eu, particularmente, como torcedor do Botafogo, assim, como simpatizante do Botafogo, que vai disputar a segunda divisão, Sim. Ele foi herói do Vasco na segunda divisão. Mas eu não gostaria de tê-lo no Botafogo para ser herói do Botafogo, não. Eu acho que bota um menino para jogar lá da base é melhor do que o Carlos Alberto. E os outros dois também são fraquíssimos. O Diguinho então, o Diguinho é um jogador que joga com traseiro na grama. Só sabe jogar com bumbum rastando grama. É só na terrível. tática do Odorico Paraguaçu. Sempre para trás mente.
Só para trás. Só para trás mente. É a tática do Dorico. Mas na época o Fluminense tomou... Nunca para frente mente. O Fluminense, como de costume, né? O Fluminense, como de costume, tomou o Diguinho do Botafogo. Ele foi lá e aliciou o Diguinho com um alto salário, tomou o Diguinho do Botafogo e levou o Diguinho para depois que o Diguinho já não se via mais, não sei, usaram o jogador. Com detalhe, hein? Deram nele o traseiro dele. Você vai me corrigir se eu estiver errado. O Diguinho do Botafogo chegou à seleção brasileira. O Zé do Carmo, você lembra dele, o Zé do Carmo, o sanfoneiro? O sanfoneiro. Chegou à seleção brasileira também. Então, chegar na seleção brasileira não é mérito, não. Aquele ali chega qualquer um, qualquer um jogador brasileiro, contratações, profissional, vai para a seleção brasileira. Se é que considera reforço, se o doutor Eurico está considerando reforço, é que quer mesmo brigar do meio da tabela do brasileiro para baixo. E vou te falar, só não fechou ainda com o Carlos Alberto, com os dois foi concretizado. Sim. Só não fechou ainda com o Carlos Alberto, porque o Figueirense entrou na briga. E o Figueirense entrou na briga oferecendo 120 mil de salário. Não sei onde é que o Figueira está arrumando dinheiro, sim, mas ofereceu ao Carlos Alberto 120 mil reais. E isso ou vai forçar o Vasco a dar mais, ou o Vasco vai abrir mão do jogador. Tem um jogador que nasceu... Não é pra lua, não, a lua dentro dele mesmo. Verdade. Porque é impressionante, rapaz. É impressionante. A bola que esse rapaz joga... Agora tem um detalhe. Você falou de seleção brasileira aí, ô Pete, e falando assim, seleção brasileira, jogadores que foram de seleção brasileira. Sim. Você lembra do Luiz Chevrolet? Lembra? É o Pereira. Não. Luiz Pereira? Não é o Luiz Pereira, não. O Chevrolet é o Pereira, né? Não. Não é o Chevrolet, não. Um outro zagueiro que era do Corinthians e foi para a seleção brasileira. Me falhou o nome agora. Não é o Luiz Chevrolet. Que época? Luiz Chevrolet é... O Chevrolet... O Luiz Pereira é bom zagueiro. Um dos maiores zagueiros que eu vi jogar. Mas é um outro que... Não sei se você concorda. Que veio do Grêmio. Eu vou lembrar o nome dele aqui, depois a gente vê. A gente fala. Tá. Mas só para citar um outro exemplo de jogador que disputou Copa do Mundo, você vai lembrar daquele lateral direito, Zé Carlos, aquele imitador de passarinho? Senhora. Chegou a ser titular na seleção brasileira, jogou no São Paulo, aí jogou na seleção brasileira, participou da seleção brasileira e nunca mais apareceu, sumiu do mapa. O sanfoneiro, você lembra do Vivinho, ponta direita, do Vasco da Gama, corredor? Isso. Jogou na seleção brasileira, então hoje qualquer um joga na seleção brasileira. Verdade. É, brincadeira. O Jô disputou a Copa do Mundo aí, por isso nós levamos de 7, gente. O Jô tá lá no banco do Atlético Mineiro, lá. Verdade. Ralando bumbum no banco lá, foi jogador de seleção brasileira. Levantar. Agora, a verdade é essa, né? Voltando no assunto aí dos reforços aí do Vasco aí, sinceramente, o Vasco não quer ficar do meio da tabela para baixo, né? Você, Cláudio, não queria esse reforço pro Flamengo, Você naturalmente. tá doido? Não, o Flamengo precisa jogar melhor esse ano, não. Eu não quero, não. Pode deixar o Eurico Miranda contratá-los, que eles sejam bem-vindos, e eu torço até para que eles joguem, né, no Vasco da Gama, faça valer o alto investimento. Mas o Carlos Alberto já tem concorrência para ele, tá querendo o Figueirense. Figueirense, já tá 120 mil reais ofereceu o Figueira para ter o Carlos Alberto, 120 mil. Então, quer dizer, vai fazer o Vasco pagar pelo menos 130. Pois é. Se o Vasco realmente quiser contar com ele e amortizar a dívida de mais de 2 milhões. Muito bem. Corbélio, seu destaque, dizia que... Eu destaquei a decisão do Campeonato Carioca, domingo, né? Primeira partida entre Vasco e Botafogo. Eu acho que as duas equipes estão mais ou menos equilibradas. Eu acho que vai ser um jogo equilibrado. Acho que vai ser uma decisão equilibrada. Pode acontecer aí um desastre, que se acontecer para mim um desastre, na primeira partida de domingo, ou Vasco ou Botafogo, de repente, abrir um placar de 2, 3 gols de diferença um do outro, eu acho que aí é um placar que é para mim considerado um desastre. Não acredito em placar dilatado nem para um nem para outro. Eu acho que vai ser um jogo equilibrado, acho que as duas equipes estão equilibradas. O Botafogo montou a equipe esse ano, mas encaixou ali, as peças encaixaram, está jogando com garra, muito embora eu acho o Vasco, assim, o Vasco um pouco mais encorpado que o Botafogo, porque o Vasco tem uma base do ano passado, manteve uma base do ano passado, trouxe alguns jogadores, reforços para o Campeonato Carioca, então eu acho que o Vasco tem assim, um pouco mais encorpado. Não quer dizer com isso que o Vasco é o grande favorito para conquistar o título e principalmente a ganhar esse primeiro jogo. Eu acho que vai ser um jogo difícil,
tanto para Vasco quanto para Botafogo, eu não vou colocar, não coloco ninguém como favorito a conquistar o título. E tem um detalhe que Botafogo e Vasco decidiram o Campeonato Carioca na história 4 vezes. Em 4 oportunidades, o Botafogo venceu o Vasco. Foi campeão em cima do Vasco. Então é um tabu aí que o Vasco também, além de conquistar um título que não ganha aí há 12 anos, né? Completaria 12 anos. Completaria 12 anos, completaria 12 anos esse ano, se não vencer. O Vasco, se ganhar o título, também estará quebrando aí um tabu sobre o Botafogo de 4 disputas de título que o Botafogo, todas as 4, o Botafogo venceu. E olha que o Botafogo é considerado um grande freguês do Vasco, em termos de jogos, né? Em termos de número de jogos. Número de jogos, realmente a estatística... A estatística de última hora, Corbelli, para você, até mesmo para que possa aí estar valorizando os seus comentários sobre Vasco e Botafogo, principalmente sobre o Botafogo. Jobson fora. Atacante Jobson, 4 anos punido. É isso mesmo. 4 Jobson do Botafogo está suspenso do futebol por 4 anos. A punição aconteceu por ele ter se negado a fazer um exame antidoping enquanto atuava no futebol da Arábia Saudita em 2014. Sempre existiu a dúvida sobre a validade da pena fora do país árabe, mas nessa sexta-feira a FIFA confirmou que a suspensão é válida em todo o mundo. Portanto, Jobson não joga a final do Campeonato Carioca e fica suspenso por 4 anos. O Jobson... Eu, sinceramente, se eu fosse dirigente do Botafogo, o Jobson não estaria vestindo a camisa do Botafogo. Porque ele é irresponsável, muito embora no Campeonato Carioca andou fazendo alguns gols, teve uma fase boa e quando estava na fase boa, que a imprensa começou a levantar a bola dele, ele começou a pisar na bola de novo, escorregar e cair, né? Nas últimas 2 partidas do Jobson, foi mal. Foi substituído, chutou o balde. Então eu acho, na minha opinião, não vai fazer falta ao Botafogo, mesmo porque o Pimpão voltou bem. E o Tássio, né, também está retornando. Centroavante tem quase 2 metros de altura, né? Se ele tivesse o futebol de acordo com a altura que ele tem, seria excepcional. Mas o futebol dele é pequenininho, ele é grandão, tem quase 2 metros de altura. Mas vai substituir o Jobson aí, eu não acredito que vai fazer falta, não. Muito bem, a gente vai para um breve intervalo, já a gente retorna com a sequência do Giro da Bola, um instantinho só. Estamos apresentando no Giro da Bola. Móveis para escritórios com requinte e qualidade tem a marca Ubar Office. Divisórias, mesas, armários, cadeiras e tudo para deixar o seu ambiente de trabalho com muito mais conforto. Venha conhecer o nosso showroom
o Bar Office. Avenida Beira-Rio 1675. Telefone 3531-3093 e 9985-1801. O Bar Office, a marca que você pode confiar. Estamos apresentando no Giro da Bola. Muito bem, estamos de volta com o nosso Giro da Bola, o seu melhor programa de TV pela internet. Hoje estamos contando aí com o companheiro Jorge Blablau, né, Cláudio? Rapaz, eu estava falando agora há pouco aqui, nós estávamos falando aqui em off, né, durante o nosso intervalo comercial, nós estávamos falando sobre as dificuldades dos clubes com os desfalques que terão neste final de semana. Por exemplo, o Palmeiras não vai poder contar com o Valdívia, machucado e etc. Nós também estamos sentindo aí uma grande perda no programa de hoje. Afinal de contas, hoje a nossa bancada também sofreu uma perda irreparável. A nossa bancada, ela... O que foi, rapaz? Que você está com esse dedinho seu aí, pô? O Jorge Blau, pô, tá faltando aqui, velho, tá faltando um aqui. Ele ó. não está aqui, aí. O cara que fica aqui do meu lado, aqui, Isso, fica aqui do meu ladinho, né? Como diz o Pete, fica sentado à minha esquerda. O Jorge Blau, hoje não pôde vir, foi fazer exame de próstata, a renovação do exame de próstata dele, né? E foi, me falou. Ontem ele confirmou para mim que ia visitar o médico dele hoje, né? Até falei para ele que só não valia depois mandar flores, né? Bombom, essas coisas, mas ir ao médico é necessário, claro. Então, hoje também temos uma grande perda. Pete, eu tenho uma boa notícia para você. Notícia de última hora. Figueirense ganha a concorrência do Vasco e contrata o meia Carlos Alberto para alívio seu e dos torcedores vascaínos. O Figueirense passou a perna no Vasco? Olha aí. Não, mais interessante nessa notícia agora foi quando você foi expressar a palavra Vasco. Me lembrou muito o doutor Eurico. O Vasco. Eu acho que há males que vem para bem, né? Depois do acerto com o Felipe, rapaz, acertou com o Felipe, ó. Onde é que eles estão arrumando dinheiro? Depois do acerto com o goleiro Felipe, ex-Flamengo, o Figueirense fechou outra contratação para a disputa do Campeonato Brasileiro. Trata-se do meio atacante Carlos Alberto, sem clube desde o fim do ano passado. O jogador esteve perto de assinar com o Vasco em um negócio que seria viabilizado em razão de uma dívida do clube carioca com o atleta. Mas então o Alvinegro correu na frente e fechou com o Carlos Alberto. Agora tem Carlos Alberto e Felipe no gol para o Campeonato Brasileiro. É uma notícia que te deixa assim aliviado, Pete. O Figueirense. Eu vou responder para ele. Eu já projetei a posição dos cariocas no Campeonato Brasileiro. Mas te deixa aliviado. Olha, menos um. Que não vai pro Vasco. Eu acho que não altera em nada. E tem um detalhe. E tem um detalhe, hein? E tem um detalhe aí para alívio aí de quem vai disputar a Série B, a Série A, aliás. Quem vai disputar a Série A e que vai ficar do meio da tabela para baixo. Com essas contratações do Figueirense, ele é um sério candidato ao rebaixamento. É claro que é. Com esses dois aí, ele é sério candidato ao rebaixamento. Eu acho isso não é reforço, não. Isso é problema. Eu acho o Felipe um bom goleiro. Felipe, eu acho ele um bom goleiro. Não, sério. Acho até que o Flamengo foi cruel com ele. Ele estava num bom momento, tudo bem. Vinha de alguns frangos, um momento instável, mas é um bom goleiro. Ele é um bom goleiro, Eu lembro num pênalti que foi cobrado pelo Flamengo contra o Corinthians, que ele estava no Corinthians ainda. A bola passou quase batendo na barriga dele, ele só olhou de lado assim, deixou a bola passar, porque favorecia o Flamengo. Léo Moura cobrou o pênalti. Com pouca força, no meio do gol, ele saiu fora da bola. Quer dizer, ele é tão bom assim. Começa domingo a decisão do Campeonato Mineiro, um time da capital, o outro time do interior. Atlético e Caldense jogam no Mineirão da Pampulha, o primeiro jogo, e o segundo jogo ficou definido para o estádio Dilson Melo, o Melão, em Varginha. Tomou uma decisão sensata e correta a diretoria da Caldense em colocar o segundo jogo, ou seja, a grande final do Mineiro, para o estádio em Varginha, o Dilson Melo, na sua opinião. Foi acertada essa decisão, Alberto? Acho que foi porque mais segurança, maior número de torcedores e faturamento maior. Eu acredito que sim, eu acho que eles acertaram. E não joga dentro de Belo Horizonte. E não joga dentro de Belo Horizonte. Financeiramente bom, tecnicamente bom e financeiramente também, melhor ainda, né? Porque com certeza essas equipes elas estão aí com as suas finanças abaladas, né?
Principalmente as equipes do interior. Eu acho que a Caldense vai faturar alto nesse jogo contra o Atlético. E principalmente se a Caldense conseguir engrossar o jogo contra o Atlético no Mineirão. E que pode Se perfeitamente conseguir ali um empate, ou até mesmo perder somente por um gol de diferença, que leva a Caldense tem a vantagem. Se ele conseguir perder por um gol de diferença ou conseguir um empate, aí sim ele vai conseguir um faturamento altíssimo e que vai com certeza aliviar as finanças da Caldense, vai encerrar essa participação mineira. Você acredita? A gente vê muitos questionamentos de times grandes, time como o Flamengo, que enfrentou aí times pequenos e com estádios reduzidos na Copa do Brasil. Eu vi um questionamento de jogadores do Flamengo, a dificuldade que eles tinham de sair, por exemplo, de um Maracanã e jogar em um estádio menor, com a torcida bem próxima, com a alambrada. Na sua opinião, né, nós que estamos comentando isso aí, na sua opinião, isso favorece mesmo o time chamado pequeno, ele jogar em seu estádio, campo reduzido, torcida ali colada no cangote do adversário, ou é conversa fiada quando se perde ou quando tem dificuldade para vencer um time pequeno, é desculpa dos times grandes, dos treinadores dessas grandes equipes? Olha, Cláudio, eu acho que a dificuldade existe sim. Por maior que seja a equipe, por mais forte que seja a equipe, enfrentar essas equipes de menor porte em estádio reduzido, é problema por causa da arbitragem. A arbitragem é problema. Porque os assistentes, eles ficam muito próximos à torcida, a pressão da torcida adversária. É lógico que se nós falarmos em Flamengo, por exemplo, em Flamengo, em Atlético, jogando no interior de Minas, o Atlético jogando no interior de Minas, e o Flamengo jogando em qualquer parte do país, o Flamengo em qualquer lugar, a torcida vai ser maior do que a torcida do clube da casa. Aí não tem tanta diferença. Aí não sente muito. Mas se dividir a torcida, ou se a torcida da casa, do time da casa for maior, tem uma certa influência porque o estádio, o gramado não é adequado. Ah, mas o gramado é ruim para um e é ruim para o outro. Não. O time da casa, ele treina naquele estádio ali durante toda a semana, durante um mês, 2 meses, 3 meses, durante toda a preparação, a pré-temporada, ele treina ali, faz vários treinamentos ali, já conhece todos os espaços do campo. Ao passo que a equipe visitante não conhece o gramado. Então isso tem um pouco de dificuldade no tocar a bola, no passar uma bola. Às vezes o jogador mete uma bola rolada, ela vai ter um problema no gramado. Então, a Caldense pode levar vantagem? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque não vou dizer que em termos de torcida, porque eu acredito que se o Atlético vencer a Caldense, vamos colocar que vença por um gol de diferença, 1-0 ou 2-1, o Atlético vai para lá para jogar por um empate. E o Atlético tem muita torcida no interior de Minas Gerais, esparramado em Minas Gerais inteira. A torcida do Atlético é muito imensa em Minas Gerais, né? Então, aí eu acredito que vai ter mais torcedor do Atlético do que da Caldense. É engraçado que a Caldense pensou em levar, olha bem como é que são as coisas, hein? Pensou em levar o jogo para Campinas. Poços de Caldas a Campinas, 170 quilômetros. É a distância de Poços de Caldas até Campinas. E o presidente da Caldense pensou, porque depois do veto do Ministério Público e do Corpo de Bombeiro ao estádio Ronaldo Junqueira, que é o Ronaldão lá em Poços de Caldas, porque a ideia, a princípio, do presidente da Caldense é aumentar a capacidade do estádio com arquibancadas metálicas. Seria aquelas que eles colocam de urgência. Mas logo o Ministério Público e o Corpo de Bombeiro vetou. E a diretoria da Caldense se viu rapidamente em apuros. E chegaram até pensar em levar o jogo para Campinas, ainda o Brinco de Ouro da Princesa, do Guarani, que ainda não foi leiloado, que vai a leilão. Os senhores já tomaram conhecimento disso. Verdade. Para pagamento de dívidas trabalhistas. O Brinco de Ouro vai ser leiloado. Mas houve uma decisão mais sensata depois de uma consulta à Federação Mineira de Futebol, que sugeriu a Caldense, o Dilson Melo, que é o Melão, o estádio que tem capacidade para 75 mil torcedores, que é o estádio lá em Varginha. E que é sul de Minas, a exemplo de Poços de Caldas.
Então ficou mais ou menos por ali e ficou muito legal. Vai ficar legal porque a decisão não vai ser prejudicada tecnicamente, porque não vai haver prejuízo técnico, porque o gramado do Dilson Melo é espetacular. Ainda é o gramado, o gramado com a grama esmeralda, com a dimensão do Mineirão, a mesma dimensão do Mineirão, o tamanho é o mesmo, né? Haja visto que o Boa Esporte disputa os jogos dele na Série B, vai disputar lá no Dilson Melo, lá em Varginha. Faz de Varginha a sua sede. E será aí um brinde, né, um prêmio para os moradores lá que tiveram a visita do ET, Varginha. Né? Pois é, e o Ed Carlos ganhando a vaga, né? O Ed Carlos de vaiado, hoje ganhando a vaga e agora vira capitão interino, superando aí a desconfiança da torcida e bem como da comissão técnica. O Atlético, eu estava lendo uma matéria aqui, a gente tá no Mineiro aqui, daqui a pouquinho a gente fala pro Carioca, Paulista e Gaúcho. Achei interessante, o Daniel Nepomuceno, que é o novo presidente do Atlético, ele é um cidadão de uma visão fora do comum, impressionante como tem visão. Novo, inteligente, corajoso, mas sempre com os pés no chão. O Daniel Nepomuceno não comete loucura. Eu estava lendo uma reportagem. O Atlético hoje tem 48 mil sócios, torcedores. O Atlético ele vai tentar chegar a 80 mil até o final do mandato do Daniel Nepomuceno. Esse é o objetivo dele. Para que ele possa incentivar esses projetos sócio-torcedor, ele vai ter que abrir mão do Independência. Porque o Independência só cabe 23 mil torcedores. O Mineirão será a solução do Atlético para que ele possa beneficiar o seu sócio-torcedor. Porque ele já tem 42, 20 mil torcedores já estão prejudicados. Porque a capacidade do estádio não dá essa oportunidade para os outros 20 mil associados irem e acompanharem de perto os jogos do Atlético. Então ele vai abrir mão do horto, onde lá, quando cai lá, sai morto e tal, para que possa agradar o sócio-torcedor. E qual é a vantagem de ser um sócio-torcedor? É exatamente a oportunidade e a chance de adquirir ingressos com mais facilidade do que aquele que não é sócio-torcedor. Né? O Atlético, no caso, é o Galo na Veia Prata. Paga-se R$ 39,90 por mês e o torcedor tem essa regra. E tem um detalhe, o Mineirão toda a vida foi a casa do Atlético também. E do Cruzeiro. Atlético Cruzeiro, a vida. E do América. E do próprio América. E do próprio América. Do próprio América. O América porque jogava jogos de menor expressão no Independência, mas os grandes jogos eram realizados no Mineirão. E o Atlético provou isso, que o Mineirão também é o estádio do Atlético, que o Atlético ganhou a vaga para a final do Campeonato Mineiro desse ano, do Cruzeiro dentro do Mineirão. E ganhou a Copa Libertadores ano passado, a decisão na Copa do ano passado, em cima do Cruzeiro, no Mineirão, correto? Então, o Mineirão também é o estádio do Atlético. É a casa, toda a vida foi a casa do Atlético também, o Mineirão. Então, eu acho que o Atlético... Aliás, as decisões anteriores do Atlético de jogar no Independência anteriormente contra o Cruzeiro, na época ainda do Alexandre Calil, aquilo ali mais é uma picuinha do Calil. O Calil ele foi um bom presidente do Atlético, é um grande atleticano, mas aquela picuinha dele de levar o jogo lá pro Horto, né, pro Independência, aquilo ali é bobagem. Ele poderia ter jogado todos os jogos contra o Cruzeiro no Mineirão, porque o Mineirão também é a casa do Atlético. Tanto provou isso que, por duas oportunidades, em duas decisões, o Atlético ganhou do Cruzeiro dentro do Mineirão. Só para ilustrar essa matéria, diferente de que tem feito quando tem o mando de campo, o Atlético ele deixará o Independência para jogar a final do Campeonato Mineiro contra a Caldense domingo no Mineirão. Isso faz parte do projeto sócio-torcedor. É que confirma essa informação. O Daniel Nepomuceno quer levar os jogos do Atlético para o Mineirão para facilitar a vida do torcedor, aquele que ele aderiu a esse projeto sócio-torcedor. Caldense e Atlético jogam no Mineirão
para matar aí o Mineiro. Cláudio Oliveira, dá quem nesse jogo, na sua opinião? Atlético e Caldense. Caldense motivada, um time treinadinho, não vai ter tem um desfalque aí, o Jefferson Feijão está fora, mas o plantel da Caldense provou que é bom ao longo do Campeonato Mineiro. Sua opinião? Tanto provou que chegou à grande final, desbancando grandes equipes. Portanto, eu acredito em um jogo difícil para o Atlético. O Atlético pode se beneficiar do fator campo e até ganhar, mas não pense o Atlético que vai golear, não. Eu acho que para esse primeiro compromisso, eu acho que dá Galo. Corbelli, Atlético e Caldense, primeiro jogo, Mineirão, 16 horas, expectativa de um grande público nessa primeira partida lá na Arena Mineirão. Olha, eu gostaria muito de ver a Caldense, campeão mineiro, levantar o título. Gostaria muito de ver. Mas eu acho que dá Galo. Eu acho que o Atlético liquida a fatura no primeiro jogo no Mineirão. Administra lá em Varginha. Varginha leva um time misto lá para jogar. Eu acho que liquida no Mineirão. Tem muito mais time, se colocar o time completo, né? Se todo mundo jogar. Se o Atlético colocar o time, não poupar ninguém, colocar todos os jogadores que estão em condições físicas para jogar, eu acredito que o Atlético vai ganhar o jogo, vai decidir o título no Mineirão. Aliás, para mim, a decisão do Campeonato Mineiro foi antecipado. Atlético e Cruzeiro. Na minha opinião, pode até dar Caldense, mas para mim, Cruzeiro e Atlético decidiu o título mineiro. Quem passasse ganharia o título desse ano. Passou o Atlético. Eu volto a repetir, eu gostaria de ver a Caldense campeão esse ano do Campeonato Mineiro. Essa é a minha vontade, correto? Mas, na lógica, pelo time que tem, pela tradição do Atlético e com o time que tem muito superior ao time da Caldense, teve uma grande participação, teve uma grande campanha, tudo bem, mas na hora de bicho pegar, na hora de decisão, título, tá valendo o caneco, eu acho que o Atlético decide no Mineirão, no primeiro jogo. No Mineirão, decido. Eu também vou dar minha opinião, ainda nesse bloco. Daqui a pouquinho a gente vai analisar, no terceiro bloco a gente vai analisar o Campeonato Carioca, o Campeonato Paulista e o Campeonato Gaúcho. Caldense e Atlético jogaram já nesse Campeonato Mineiro. O jogo foi realizado no estádio Ronaldo Junqueira, que é o estádio Ronaldão, lá em Poços de Caldas, e na oportunidade a Caldense venceu o Atlético por 1-0. Já tivemos um confronto entre as duas equipes, mas sem sombra de dúvidas o Atlético leva uma grande vantagem. Primeiro, jogar no Mineirão, no seio da sua torcida, com o calor humano da torcida atleticana, a massa atleticana, além de contar com um time totalmente titular, inclusive o Ribeiro, que é o Thiago Ribeiro, que está inscrito e que estará à disposição do técnico Levir Coupe. O Atlético vai colocar sua força máxima, não há por que poupar jogador, mesmo porque o Galo, pela Libertadores da América, só vai jogar no dia 6 de maio, só joga dia 6 de maio, diante do Internacional. Esse jogo será no Independência, pela Copa Libertadores da América. Não há nenhum motivo, não há nenhuma razão do Atlético entrar em campo meia bomba. E é por isso que o Levi vai colocar o que tem de melhor diante da Caldense. Além de contar com um inscrito, Thiago Ribeiro, que não pôde ser inscrito na Libertadores da América, porém, no Campeonato Mineiro, ele está à disposição do técnico Levir Coupe. Também acho e posso cravar tranquilamente o Atlético vencedor desse primeiro encontro entre Atlético, Galo e a Veterana. Vou rápido para o intervalo, já o terceiro bloco do nosso programa destaca Campeonato Carioca e a final Vasco e Botafogo. A opinião dos companheiros. Paulista tem Palmeiras e Santos na Allianz Arena. E no Gaúcho tem lá na Arena do Grêmio e Internacional. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Estamos apresentando No Giro da Bola.
Móveis para escritórios com requinte e qualidade tem a marca Uba Office. Divisórias, mesas, armários, cadeiras e tudo para deixar o seu ambiente de trabalho com muito mais conforto. Venha conhecer o nosso showroom, Uba Office. Avenida Beira-Rio 1675. Telefone 3531-3093 e 9985-1801. Uba Office, a marca que você pode confiar. Estamos apresentando no Giro da Bola. Muito bem, de volta com o Giro da Bola, o seu melhor programa de TV pela internet, aqui na Web TV Minas. Meu caro Cláudio Oliveira, Vasco e Botafogo, Maracanã, 16 horas, primeiro jogo da final. A sua opinião com razão e não com coração. Não tem como, Pete. Com coração não tem jeito. Razão. Nenhum, nem outro. Tem como Agora, tirar o coração. Não, com o coração você não pode tirar o coração. Mas veja bem, é como eu disse, cara. Não dá. Vasco e qualquer clube, até clube argentino, que eu odeio clube argentino. Até argentino eu vou torcer contra o Vasco. Não tem jeito. Não tem jeito. É meu coração que pede. Eu falo com a razão. Meu coração pede para eu torcer contra o Vasco. Por mais que o Vasco esteja um time passando um momento bom, o Vasco está passando um momento, o time está equilibradinho e tal, para um time que foi montado às pressas, agora este ano. O Vasco hoje, até na questão física, vocês viram aí no final de semana, o Botafogo todo esmagado no final do jogo, né, e um Vasco correndo até o último minuto. Então, fisicamente o Vasco está melhor. Eu acho que o Vasco tem mais chance de sair vencedor diante da equipe do Botafogo. Mas o Botafogo também, da forma com que ele se classificou, né, com jogadores aí andando dentro de campo, praticamente venceu o jogo nos pênaltis, mas com dois jogadores, no mínimo 2 jogadores a menos nos minutos finais, eu vou apostar no Botafogo para esse jogo da final. José Augusto Corbelli, Botafogo e Vasco, primeiro da final, Maracanã, 16 horas, o seu palpite? Eu espero que o Botafogo vença, pelo menos uns 2 gols de diferença. Mas como eu disse aqui, né, no meu comentário inicial, penso que vai ser um jogo equilibrado, muito embora o Vasco, apesar de ter tido algumas mudanças no time, manteve alguns jogadores do ano passado, que disputaram aí a Série B do ano passado, o Campeonato Brasileiro. Então manteve alguns jogadores, a zaga está firme, tem um bom goleiro, né? E mudou as laterais. E eu acredito que o Vasco está um pouco mais encaixado. Tem ali a força do Guinha Azul, se não for expulso, né? Se não querer apitar o jogo. Ele gosta de apitar o jogo, né? Toda hora que ele dá peitada em juiz, se ele não for expulso, aí é um bom jogador ainda, pela idade que tem, é um bom jogador, tem muita raça. Então o Vasco está bastante encorpado. Mas eu vou acreditar naquilo que o René Simões está pregando desde o início do ano, quando ele pegou o Botafogo para treinar. Nós vamos contratar jogador com fome. E o jogador do Botafogo vai entrar em campo morto de fome e a bola vai ser um prato de comida, como diz o René Simões. Então eu estou acreditando muito nisso que o René Simões pregou e falou. Prato de a comida, bola é um prato de comida e o jogador do Botafogo está com fome. Os jogadores do Botafogo com muita fome, né? Então, eu acredito que o jogo, para mim, é difícil, vai ser equilibrado, mas eu acredito numa vitória do Botafogo por 2-1. Qual é o seu placar? Não, eu então, falei que eu falei para você que o Botafogo... Não, você comentou, fala o placar. Um Vasco 1-0. Vasco? Eu não entendi. Não sei não. Que Vasco para. Botafogo, Vasco perde 1-0. Vasco 1-0. Você tá me deixando doido aqui, me cutucando para eu voltar no Vasco. Botafogo 1-0. O Vasco perde 1-0 pro Vasco e depois joga pelo empate no último jogo. Eu posso dar meu palpite? Pode, eu coloquei 2-1 pro Botafogo, sabe por quê? Porque a defesa do Botafogo não deixa de levar gol. Não. Um golzinho leva mesmo. Eu francamente, tô bastante pessimista. 1-0 Botafogo, eu acho. Bastante pessimista. Eu acho que o Vasco ganha de 3-0. Pessimista, o cara é um canalha, né? 3-0, o cara vai 3-0. É o verdadeiro canalha. Pra matar o jogo. Tá pessimista. No primeiro da decisão. Com todo o pessimismo, 3-0. 3-0, eu tô pessimista. O Vasco vai dar 3-0 no Botafogo pra acabar logo
Acabar logo com essa Veremos brincadeira. domingo, veremos. Campeonato Paulista, ele gostou dessa. Campeonato Paulista do pessimismo. Campeonato Paulista, Palmeiras e Santos na Aliança Arena. É você o primeiro palpite. É periquito com peixe. Quem é que belisca, quem é que abocanha? Eu acho que eu gostaria que o Santos vencesse o Palmeiras, tá? Mas na arena do Palmeiras, eu acho que o Palmeiras não vai fazer nenhum gol e o Santos vai fazer 2. Eu acho que dá 2-0 pro Santos. Ó, entendi, Sérgio. E tem uma parecenzinha com o Oswaldo de Oliveira? Não tem? Não parece um pouquinho com o Mas você Oswaldo de entendeu? Oliveira? Ele não tomou É a minha cadeira, opinião. não. Eu estou entendendo. Depois que ele demite o Diego Aguirre. Depois com- demite o cara que tá na O cara tá na outra fase da na outra Libertadores, fase na final do primeiro campeonato. grupo. Eu não duvido mais nada. E na final do Gauchão, não duvido mais nada. Você vai ver, ele vai apostar no Grêmio. Ô Cláudio, 2-1 para o Palmeiras. 2-1 Palmeiras. Dá Palmeiras, mesmo sem Valdívia, dá Palmeiras. Palmeiras passa um bom momento. O Valdívia Palmeiras machucou de novo? eliminou o principal time do Campeonato Paulista. dá novidade, Palmeiras. o Valdir machucou de novo. Machucou de novo. Machucou de novo, tá fora. É novidade? Tá fora. 2-1 Palmeiras. Cara, rapaz, gente. E, Tá ganhando do Guilherme. tem time que tá querendo contratar o Valdívia. É, tá o Cruzeiro. O Cruzeiro tá de olho nele. Sai fora. Eu, minha opinião, vou cravar 2-2. Se o Palmeiras não tem Valdívia, o Santos não tem o Robinho. Não sei se o Robinho joga ou não. Ainda está em dúvida ainda. Eu acredito que o Robinho deva jogar. Eu Por acho isso que você cravou está o Santos. em tratamento intensivo. Você cravou o Santos? Eu cravei Santos 2-0. Você cravou o Palmeiras? Cravei Palmeiras 2-1. Eu cravo empate 2-2, marca isso aí, vamos ver na segunda-feira. O Campeonato. Santos liquida o jogo lá na Allianz Parque. Que na Vila Belmiro não tem pra Na ninguém. Vila não. Belmiro não tem pra ninguém. Na Vila Belmiro Então o Corbett 2-0 Santos. Na Vila Belmiro o Santos vai nadar de braçada. Vai nadar de braço. 2-0 você, Corbett? Ali, 2-0 pro Santos. 2-0 Santos. E você, Pete? 2-1 pro Palmeiras? 2-2. O 2 a 2. Santos, Corbelli, é forte quanto o Atlético, na Vila Belmiro quanto o Atlético e a Independência? Com certeza. É a mesma Fortaleza? É difícil vencer o Santos. Há uma na vida. atmosfera O Santos, ali às na vezes- Vila Belmiro. Ah, exatamente. É verdade. O Santos às vezes perde na Vila Belmiro. Mas é muito difícil. É difícil, já difícil perdeu até uma partida derrota ali, é menor difícil. na Vila Belmiro. Mas ganhar do Santos na Vila Belmiro é muito difícil. E o é detalhe, complicado. ele tá ganhar do falando uma coisa muito certa, porque o Santos pode estar capenga que for. Chega na Jogou Vila na Vila Belmiro, Belmiro, ele engrossa ele com engrossa qualquer um. com qualquer um. É verdade. Eu cravei 2-2, que é um grande resultado para o Santos. O Santos vai ser campeão. Não, o paulista. empate pro Santos, já um empate pro Santos lá O Santos vai ser campeão paulista, preste bem atenção. Um time que desmantelou no início da temporada e se reestruturou ao longo da temporada. Impressionante o trabalho daquele moço, tá lá como técnico novo lá, interino, Com e certeza. acabou se efetivando. Não, se efetivando não. O Palmeiras o efetivou. O Como Santos. treinador. O técnico do Santos lá. O Santos o efetivou. Então, o Santos efetivou. No Gaúcho, quero ver agora, Grêmio Internacional. É você mesmo. O jogo é onde? O fã do Diego Aguirre, vai lá. O jogo é onde? O primeiro é na Arena, do Grêmio. Primeiro era na arena do Grêmio. É, na Arena do Grêmio. Na arena do Grêmio. Lá também tem Valdívia, né? Teve Valdívia no Internacional. Pois ela tá o Internacional também tem Valdívia. Eu vi um, eu vi um comentarista dizer que o genérico é melhor do que o original. Não, o genérico tá jogando muito. O Valdívia. O genérico Genérico é melhor do que o original, que é o Valdívia do Palmeiras. E aí, Corbett, qual é o seu placar? Meu placar? Muito embora eu esteja muito chateado com o Filipão, que perdeu 7 de 7, 2-0 pro Grêmio. 2-0 Grêmio? 2-0 pro Grêmio. Falei que você queria torcer contra. 2-0 pro não Grêmio. 2-0 pro Grêmio. Cláudio Oliveira. Eu acho que o Grêmio é mais time também. Eu acho que dá Grêmio. Não conheço o placar, porque é um jogão e o Inter também não vai dar mole, não. Mas eu acho que dá 1-0 pro Grêmio. Eu vou apostar no Internacional por um simples motivo. Se o Internacional vencer o Grêmio na Arena Grêmio, ele joga por um simples empate no Gigante da Beira-Rio no segundo jogo. E ao vencer o Gauchão, vai com calma para cima do Atlético no Independência no dia 6 de maio. Se ele perder, ele vai com raiva tentando apagar o insucesso no Campeonato Gaúcho. Faz sentido? Faz sentido. Faz sentido? Faz sentido, claro que faz. Ou é pior? É melhor ele
ele perder. Se ele perde, ele vai partir para cima do Atlético de qualquer jeito. Vem para o Atlético totalmente com cabeça quente, com a perda do Eu acho que se ele perder é pior. Porque a perda de um título no Sul, o Internacional para o Grêmio para o Internacional, representa muito. É a mesma coisa de Atlético e Cruzeiro representa em Minas muito, Gerais. Lá é a mesma coisa. Igual. A rivalidade lá é igual. É igual. Então eu acho Não, que se eu acho que é até maior. Se o Internacional. Eu acho que é até maior. Não, lá no Sul. É complicado. Lá no Sul, o gremista lá, vermelho, se tiver uma listinha vermelha numa camisa lá, eles não vestem, não. É verdade, lá é impressionante. Brincadeira. E vice-versa, né? O azul também. Então é terrível, né? Lá é terrível. Então eu acho que se o Internacional perder o título, eu acho que ele vai ficar, vem de cabeça baixa. Exatamente. Eu acredito o contrário, que você falou. Anotou tudo aí? Tá anotado. Todos os resultados? Bom, muito embora eu não simpatizo com o Grêmio, não, tá? Eu não simpatizo com o Grêmio. Você apostou no Inter? Eu tô dando esse placar. Acho que dá Inter? Internacional 1-0, o gol vai ser marcado, sabe por quem? Nilmar. Olha, eu tô dando esse placar aí por causa do Diego Aguirre, que não sabe treinar time. Sim. E eu demitiria o Diego Aguirre. E até agora ele tá, eu tô só quebrando a cara com ele. Mas Tá queimando a língua. Queimando a língua. Tá queimando a língua. Mas eu acho que o Diego Aguirre cai após o Campeonato Gaúcho. Muito bem. Gente, nós vamos colocar ponto final no nosso programa Giro da Bola hoje, prometendo voltar, né, na próxima segunda-feira, trazendo aí as principais notícias dos estaduais, os primeiros jogos das finais. Obrigado, Corbélio, obrigado, Cláudio Oliveira. Segunda-feira, se Deus quiser, com o nosso companheiro Blablau aqui na nossa mesa. Um abraço e um bom final de semana para todos. Até lá. A Web TV Minas acabou de apresentar No Giro da Bola.